Fala pessoal, bom dia. Josué capítulo 4, hoje 24 versículos e um assunto muito importante: trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É uma citação de Lamentações, capítulo 3, verso 21, mas que tem total ligação com esse texto aqui. Eu vou explicar para você o contexto, o que aconteceu, mas eu quero focar nisso mesmo, de trazer à memória aquilo que Deus fez no passado, o que Ele faz no presente e o que Ele fará no futuro, tá bom? O Senhor está presente nas três fases aí e é importantíssimo a gente entender isso, ok? Então se prepara, pega a sua caneta aí que a gente vai ensinar um pouquinho sobre isso. Bom, o primeiro ponto é o contexto. O capítulo 3 e o capítulo 4 basicamente se ligam. Então, se você não assistiu o vídeo do capítulo 3, assiste e depois você vem para cá para você complementar. Mas resumindo para você, todo o povo já passou o Rio Jordão. Quem que ficou ali no meio segurando a arca? Os sacerdotes. E aí Deus ordena para Josué dois monumentos que devem ser levantados. O primeiro, dentro do Rio Jordão. Então, aonde os sacerdotes estão carregando a arca ali, Josué vai levantar 12 pedras, um monumento com essas 12 pedras, e depois 12 homens, cada um vai pegar uma pedra, levantar sobre seus ombros, ir ali até a terra de Gilgal, onde eles vão se estabelecer, e também fazer um outro monumento com 12 pedras. Aí você fala assim, Caio, qual que é o sentido disso? O que Deus está pedindo para ele fazer pedra, monumento de pedra? Qual que é o significado disso? Simplesmente para o quê? Para trazer à memória aquilo que Deus fez no passado. Pessoal, versículo 6 e o versículo 21 usam, Deus até simboliza com essa expressão. O que significam essas pedras? Quem está fazendo essas perguntas? As pessoas que não conheciam, as pessoas que não tinham visualizado aquilo. Os filhos, as gerações futuras. O que é isso aqui? Ô pai, o que é esse negócio aqui? Ô mãe, o que é isso aqui? Então, deveria ser explicado. Essas pedras são dois monumentos que mostram que Deus resgatou o povo do Egito, libertou o povo do Egito, abriu o Mar Vermelho, fez maravilhas, guiou seu povo pelo deserto, os alimentou, abriu o Rio Jordão e estamos aqui hoje. Olha só quanta coisa Deus fez lá atrás e deveria ser passado de geração em geração. Agora, a primeira pergunta que eu faço para você é: você tem memória do que Deus fez pela sua vida lá atrás? Você lembra dos feitos dele quando você era criança, quando você era adolescente, quando você era jovem? Então, eu não sei a sua idade, mas eu já digo para você uma coisa que é certa: Deus fez maravilhas na sua vida e na vida da sua família. A pergunta é: você lembra? Você se recorda? Você registrou? Você sabe que aquilo aconteceu? Ou simplesmente pelo automático da vida, apagou da sua mente? Você não se lembra. Você simplesmente colocou novas memórias, novas situações aí e agora está vivendo da maneira que você bem entender. Toma cuidado, pessoal, porque realmente a gente vai envelhecendo, a gente vai passando, o tempo vai passando, novas memórias e experiências vão surgindo, mas a gente não pode se esquecer do que Deus fez lá atrás, pelos nossos pais, nossos avós, nossa família, nossa vida, nosso trabalho, nossa casa, tudo, tudo. Deus muitas vezes já te curou, já te libertou, já te salvou, teve tanta coisa, teve livramentos na sua vida, às vezes na cidade, às vezes viajando. Meu, tem tanta coisa que Deus já fez lá atrás e cabe a você trazer a memória. E essa citação de Lamentações 3:21, aquilo que me dá esperança. Como assim aquilo que me dá esperança? O que nos dá esperança é o Senhor, é a palavra dele. Ele é o Deus perfeito, ele é o Deus bom, justo e fiel. Se eu esqueço disso, que sentido viver? Que sentido tem a vida? Não tem como. O nosso Deus, ele ama o seu povo, ele se preocupa conosco, ele nos dá provisão, ele está conosco todos os dias, ele tem um plano perfeito, o plano da salvação, e tudo que ele fez lá atrás é realmente para a gente entender tudo isso e a gente valorizar o nosso Deus em todos os quesitos: alma, força, coração, entendimento. É isso que a gente precisa entender, pessoal, tá bom? Não se esqueça do que Deus fez lá atrás para você não se esquecer do que ele faz no presente e ainda assim lá no futuro. Toma muito cuidado com isso, tá bom? Porque Deus ele quer realmente que você valorize a presença dele de acordo com tudo isso que ele já fez. E os focos que eu quero colocar aqui para você são em três passagens. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 5. Vamos lá para você entender? Josué levantou 12 pedras no meio do Rio Jordão. Os homens levantaram 12 pedras ali na terra de Gilgal. Só que pedra não tem movimento, pedra não fala,
pedra é pedra, tá ali, ó, só para ficar ali, né? Mas olha só o que Pedro fala no capítulo 2, no verso 5. Olha só o que ele diz ali. Vocês também, como pedras vivas, olha só, são edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pessoal, ele nos chama de pedra viva. Teve outro vídeo aqui que eu já comentei sobre isso. Nós somos pedras vivas, ou seja, não somos pedras paradas, estáticas, e ó, quem quiser me ver, que me veja, quem quiser me ver. Não, não, não. Nós temos que influenciar as pessoas pelo maior exemplo que nós temos, que é o de Jesus Cristo. As pessoas têm que olhar para nós e enxergar em nós pedras vivas. E o ser vivo aqui, literalmente, é ser vivo para a palavra de Deus, para que as pessoas enxerguem em nós o Senhor Jesus Cristo, sendo uma pedra útil, uma pedra viva. Isso aqui tem total sentido e significado. Então, não adianta a gente ficar estático, esperando a bênção de Deus, esperando aquilo que Ele quer que Ele faça, esperando a vontade dEle e que as pessoas que busquem. Não, não, não. Eu tenho que me colocar à disposição do Senhor e ser uma pedra viva. Assim como Ele é a pedra principal, Ele é a rocha eterna, a rocha inabalável, eu tenho que ser aquela pedra que as pessoas olhem e vejam a pedra principal. É isso, para se lembrarem da pedra principal. Então, que a sua vida seja para a glória de Deus e não para a sua própria glória. Não é isso. Nunca foi a glória de homens, mas foi a glória do Senhor. Para a gente entender isso, aplicar isso e as pessoas conhecerem ao nosso Deus. Esse é o foco. Agora, uma outra passagem que é muito interessante é a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 5, tá? Esse aqui é muito interessante também, eu espero que você pegue a sua caneta aí para você marcar, porque ela fala sobre uma fé, e a fé passada de geração em geração. Isso aqui é muito importante, porque o texto de Josué 4 nos mostra que quem vai olhar aquelas pedras são as gerações futuras. E elas não conhecem, por que é essa pedra aqui? Então vai ser passado para elas uma informação nova. E olha só o que ele fala, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. É meio que uma apresentação aqui, mas é interessante. Olha só. Ele utiliza assim, ó. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Aqui o apóstolo Paulo ele está fazendo uma menção a Timóteo, mas ele está citando a família de Timóteo. Então, a sua avó Lóide e a sua mãe Eunice, que possuíam uma fé não fingida. Essa expressão aqui é maravilhosa. E eu até te convido a buscar um documentário chamado isso, A Fé Não Fingida. Está disponível aí nas redes sociais, que você possa assistir e fortalecer a sua fé. O poder da oração, o poder realmente de ter uma fé inabalável do Senhor. Isso aqui é fundamental a gente entender. E olha só, ele fala que ele tem certeza que a mesma fé está em Timóteo. Então, o que essas pedras aqui de Josué 4 significam? Significam, pessoal, que realmente as pessoas olhariam para aquilo e seriam renovadas espiritualmente através da fé. O nosso Deus fez coisas no passado, faz no presente e fará no futuro. A minha fé está renovada. A mesma fé que foi passada para mim pelos meus pais, pelos meus avós, por aqueles com quem eu convivi. Isso é fantástico e maravilhoso, tá bom? Que você não tenha uma fé fingida, mas uma fé fiel e verdadeira do Senhor. E a última passagem é Atos, capítulo 1, verso 8. Que se complementa também com o versículo 24 de Josué 4. Olha só o que fala ali, ó, tá bom? Diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, e vocês me serão testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Jesus está dizendo isso porque em Josué 4:24, olha o que diz: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temam ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Então, de novo, pessoal, o foco aqui nunca foi o homem, foi o Senhor. E Deus nos fortalece, Ele nos dá dons, Ele nos dá talentos para mostrar a glória dEle. Para que as pessoas olhem para nós e se lembram da palavra de Deus e se lembrem do que Deus fez, faz e fará. Que você seja um instrumento de Deus todos os dias da sua vida.
Nos vemos no capítulo 5. Um grande abraço, Deus abençoe.